Boa noite, Irmandade. Tudo bom? Vamos bater um papo com o Felipe Basílio, tá certo? Ele é criador do Podpah. Ele está aqui já online com a gente. Ó, o Podpah enviou aqui a solicitação. Vou entrar com ele para ele explicar para a gente um pouco dessa iniciativa e como que ela colabora para o empoderamento das nossas crianças, tá certo? Então, vamos nessa. Oi, Humberto. E aí, irmão, tudo bom? Tudo bem, e você? Como é que você tá? Beleza, graças a Deus. Está conseguindo me ouvir? Perfeitamente. E você, o som tá bom? Tá ótimo, tá perfeito, cara. Obrigado. Olha, é um privilégio para gente ter a sua presença aqui no canal Pais Pretos. Eu admiro muito o seu trabalho. Eu não tinha visto ainda essa iniciativa. Aí eu soube por acaso, né? Me marcaram num link e aí eu soube, entrei em contato. Então foi uma honra saber dessa iniciativa sua. Parabéns, irmão. Legal, legal, obrigado. Eu fico feliz porque até conversamos um pouquinho pelas mensagens na inbox. Eu participei do Sim, comecinho sim. do Pais Pretos lá atrás. Eu tenho até uma foto no feed de vocês, a 8ª foto. Hoje vocês estão com mais de 1000 Nossa, publicações lá. Que começou um grupo verdade. pequeno no WhatsApp, enfim. Então, assim, eu sempre venho acompanhando esse projeto, porque eu acho que é o mais importante para nós que exercemos a questão da paternidade é termos referência, né? Termos exemplos. Então, obviamente que a gente se pauta muito dentro de casa, mas toda experiência, todo modelo diferente aí de criação, de valorização das raízes é muito válido. Com certeza, irmão. Você falou nisso, né? Eu estava até lembrando dessa foto que você mandou, cara. Que foto linda, né? Para É, quem é não o, viu, ó, é o deixa eu ver modo se que eu fico aparece. é o modo que quando eu chego em casa eu brinco com a criançada. Muito legal. Então você é pai de duas crianças, então, né? Sim, a Helena, que é a minha mais velha, está com 5 anos agora. Na verdade, ela faz 5 anos daqui a 27 dias. Ela faz 25 anos agora, Sim, dia sim. 27 de abril. E o Luiz Henrique, que fez 3 anos. Fez 3 anos agora no comecinho do ano, em fevereiro. Ah, fantástico. Perfeito, irmão. E fala pra gente, né? A galera que não te conhece, não conhece o seu trabalho, qual é o trabalho do Podpah? Qual é a função de vocês? Qual é a proposta? Legal. A ideia é a seguinte, né, Humberto? Eu, como boa parte dos pais, a grande maioria dos pais, trabalhamos fora e muitas vezes a criançada fica aqui pedindo para assistir um filme, um desenho, alguma coisa, e a gente segue naquele modo automático, né? Piloto automático do avião. Solta o filme, enquanto eles curtem ali o desenho, cantam as músicas e tudo mais, a gente está no celular, navegando pelas redes sociais, trabalhando às vezes, e a gente não consegue criar conexão naquele momento. E naquele momento, para as crianças, é um momento muito válido, porque elas cantam, elas dançam. Os meus filhos aqui, eles assistem tanto alguns filmes que eles já sabem até as falas, até decoram as falas. E muitas vezes, no caso a Helena, né, que é muito comunicativa, ela falava assim, papai, canta comigo tal música, e eu não sabia. E aí, por um determinado momento, eu falei assim, não, peraí, eu vou fechar aqui as minhas redes sociais e vou assistir com eles. E comecei a ver esses filmes infantis com outro olhar. Eu falo, poxa vida, por exemplo, eu vou usar o exemplo da Tiana, que foi o filme que nós demos o pontapé inicial aí com o canal. Eu assistindo o filme, eu falei, poxa vida, é uma menina, uma princesa negra da Disney, e ela passa uma mensagem de protagonismo, de empoderamento muito, muito legítima, porque enquanto as outras princesas tinham aquele desejo de encontrar o príncipe encantado, morar num castelo, o que a Tiana queria era arregaçar as mangas e trabalhar, criar o negócio dela, ser empreendedora. E eu falei, Perfeito. e eu pensei assim comigo, eu falei, poxa vida, olha que mensagem adulta. Essa mensagem é para os pais. Então, muitas vezes a gente fica preso em empresas ou em empregos que não nos trazem satisfação e falta aquela coragem, aquele start para empreender. Então, eu achei que dava para a gente tirar e colher mais informações assistindo outras peças, outros filmes. E aí já é um projeto que já estava mais ou menos um ano engatilhado, né? Então eu tenho aí alguns parceiros que estão me ajudando a colocar esse projeto na rua.
o Ramon e o Jorge, que até inclusive eles estão aqui na live com a gente, nos acompanhando, porque eu queria fazer alguma coisa bem feita. Eu não queria que esse projeto acabasse, morresse na praia, sabe, Humberto? De você dedica um tempo, mas na hora que você vai fazer a entrega, o envelopamento, vamos assim dizer, né, quem trabalha com marketing, não ficasse uma coisa bacana. E quando surgiu a quarentena, que é o período que os pais agora estão literalmente obrigados a ficar com a criançada dentro de casa, eu pensei o seguinte, eu falei, eu preciso tirar esse plano do papel. Eu preciso, primeiro, ajudar outros pais que muitas vezes podem estar perdidos nesse momento. E eu tenho certeza que pós-quarentena as experiências de paternidade serão diferentes. A gente tem passado muito mais tempo com os nossos filhos, né? Então eu falei, agora é o momento e assim, em uma semana nós colocamos isso para rodar. Perfeito. Muito bom essa sua fala. Eu até anotei aqui, pós-quarentena, as experiências de paternidade serão diferentes. É isso aí. Eu já tenho visto isso já. Muitas pessoas, inclusive, estão buscando no nosso coletivo formas de passar o tempo com as crianças, né? Porque não sabem mesmo. A verdade é essa, né? O trabalho, as demandas do dia a dia. Muitas pessoas acabam não passando tempo com os filhos e agora estão sendo forçadas a isso, né? Exato. Então, exato. E a minha pergunta é justamente essa: como que o canal Pode Pai pode auxiliar nesse processo de estreitar os laços entre pais e filhos? A principal ideia é assim, separe um tempo para a criançada. Então, quando a criançada pedir, pai, quero assistir, vou dar um exemplo aqui vamos colocar aqui que é top 10 aqui dos desenhos animados. Pai, quero assistir Poderoso Chefinho. Pô, senta com a criançada e assiste. Porque normalmente, a gente que trabalha aí em grandes cidades, eu moro aqui em São Paulo, capital, a gente perde, literalmente, a gente desperdiça 1h30, 2 horas por dia no trânsito. Então a gente está no trânsito sem produzir e sem estar próximo dos nossos familiares. E a gente faz isso todos os dias, de segunda a sexta. E agora na quarentena a gente precisa ter um momento para acompanhar a criançada, né? Então aquela 1h30 que, vamos colocar assim, antes da quarentena, você estaria no trânsito, no ônibus, ou até mesmo numa hora de almoço com seus colegas de trabalho, você consegue aproveitar, desligar redes sociais, fechar o notebook, deixar as coisas profissionais de lado e curtir esse momento com a criançada. E isso é importante porque depois eles querem compartilhar com vocês. Então eles querem falar o nome dos personagens, as músicas, as danças, enfim. Então, primeira questão é prioriza. A gente eu tenho recebido diversos materiais falando sobre produtividade no home office. Então, desses materiais, eles deixam bem claros que você precisa ter um momento específico para se organizar, um momento específico para fazer as ligações, um momento específico para mandar os seus e-mails, sempre priorizando coisas do trabalho. Nós que somos pais precisamos de algum jeito priorizar o relacionamento com os nossos filhos também no home office, né? Porque senão a gente vai passar das 8 da manhã até as 9 horas da noite trabalhando e a gente vai continuar não dando prioridade para a criançada que, pensando bem pelo lado de vista deles, pelo ponto de vista deles, também está em casa, também está presa, também está estressada, né? Então, nessa dica durante a quarentena se você puder, separa 1h30, 2 horas do dia, senta com eles, desliga todo o resto, faz a pipoca de micro-ondas, faz o suco, o bolo, o refrigerante, assiste o filme, realmente compartilha disso com eles. Fantástico, muito bom. Enquanto você estava falando, eu vi que várias pessoas entraram aqui para acompanhar a nossa live. É um privilégio para a gente, né? Tem aqui Fernando Basílio cumprimentando, tem colegas seus também, fantástico. Muita gente que acompanha o Pode Pai está aqui também, ó. Legal, legal. Fico Legal, feliz. bacana. Muito bom, muito bom. E aí tem pessoas aqui que fazem questão de acompanhar a live. Bom, eu me lembrei, enquanto você estava falando, eu vi explicando como ensinar empatia para os nossos filhos. Então, estava dando a dica de, ao assistir um desenho, um filme, um programa, o que for, conversar com a criança depois sobre aquele programa, perguntando o que você acha que ele sentiu naquela hora, o que você acha que ele poderia ter feito diferente. E assim a gente pode ensinar as nossas crianças a colocar no lugar do outro, né?
O Pode Pai também dá algum direcionamento sobre como usar esse tempo de qualidade com as crianças? O nosso intuito é o seguinte, vocês vão acompanhar, as pessoas vão poder acompanhar ao longo do desenvolvimento do projeto, que eu quero trazer questões cotidianas, questões que estão presentes no nosso dia a dia, obviamente olhando para o ponto de vista do pai, do ponto de vista paterno, mas como a gente consegue tirar lições assistindo às peças infantis. Mas sim, é necessário esse diálogo com a criançada, até porque os filmes foram direcionados para eles, a mensagem é muito mais clara para eles. O meu papel aqui, eu até estava conversando com o Ramon, com o Jorge, que novamente estão me dando todo o suporte para que a gente consiga subir esses conteúdos, que o meu papel é tirar o que está nas entrelinhas. O que está explícito é a mensagem, por exemplo, de Procurando Nemo. A gente precisa acreditar nos nossos filhos, independente de qualquer limitação física ou mental, intelectual que eles tenham. Né? Porque o Nemo tem uma barbatana ali menor do que a outra, e o Merlin, o pai, fica desesperado do Nemo perdido no grande oceano. E o Nemo fala, pai, acredita, confia porque eu posso. Então, essa mensagem, ela está explícita na mensagem do filme. Aí o meu papel tá Deu uma congelada aqui para mim. Vamos ver se ele... Opa, Voltei, voltou. desculpa, acho que desconectou aqui sem querer. Estava Então, falando sobre o Nemo, né? isso, então o que eu comentei. Quando você assiste o Nemo, a mensagem para a criançada ela é muito explícita, ela é muito aberta. Não se limite pelos seus limitadores físicos ou intelectuais. Aí o meu papel, que é a parte, vamos dizer, a parte gostosa, é assistir o filme e trazer um olhar para os pais. Então, pais, quando você assiste isso, o que você consegue tirar para a sua carreira, para a sua paternidade, para o seu modelo de paternidade, seja a sua carreira numa grande empresa ou como empreendedor. E nesse ponto, quando eu falo de paternidade, é porque, assim, nós somos de uma geração um pouco mais nova, um pouco mais recente. Mas a gente tem que lembrar que muitos pais na nossa idade não tiveram a figura paterna como base, né? Então, eles estão num processo de aprendizado e do mesmo modo, nós também estamos compartilhando, porque a figura como paternidade, não só a paternidade negra, mas a figura do pai mudou muito nos últimos anos, né? Então a gente está num aprendizado contínuo. É isso aí, perfeito. E o seu exemplo pessoal, como foi para você? Você teve um pai preto presente ali no cotidiano, acompanhando suas atividades, ou você também teve uma infância solitária? Não, graças a Deus eu contrariei a estatística aí nessa parte. Porque é o seguinte, só para explicar um pouquinho do nosso contexto ali familiar. Nós somos em 3 irmãos, 3 homens, né? Então eu sou o mais velho, mas eu tenho um irmão de 30 e um outro de 28. Nossos pais são casados há mais de 35 anos aí de casamento. E lá em casa teve a figura deles foi um pouco diferente, porque a minha mãe sempre fez carreira no mundo corporativo. Então, minha mãe tem mais de 40 anos de participação na empresa onde ela está hoje, numa posição bacana. Então, ela conseguiu crescer na carreira e ofereceu aí, eles, os dois, ofereceram. E o nosso pai, isso há 25 anos atrás, o nosso pai fazia o papel que os pais fazem hoje. Ou seja, o meu pai ia nas reuniões de escola, o meu pai ajudava a gente a fazer a lição de casa, a fazer todas as tarefas da escola. A minha mãe, por muitas e muitas vezes, estava em convenções pela empresa, então o meu pai é que fazia toda a parte de limpeza da casa, não ajudando, ele fazia porque tinha que fazer, a casa era dele, né? E a gente cresceu com esse modelo. Então, o modelo que nós tivemos, o modelo que eu tive, é o modelo que hoje em dia as pessoas estão buscando, estão procurando exercer. Mas isso aconteceu com meu pai há 25 anos atrás. Exatamente. Essa sua fala me lembrou um tema que a gente postou ontem, de uma mãe preta que se sentiu exausta, né, em casa porque o marido não dava, né, um auxílio, não estava ali junto. Até que ela chegou ao ponto de ter que gritar para o cara poder ajudar, né? A gente está recebendo vários relatos de mães que se sentem sobrecarregadas porque o parceiro não está junto, né? O cara acha que é papel da mãe cuidar da casa, cuidar da criança e não colabora com nada.
Você acha que tem alguma forma que a gente possa alcançar esses irmãos que ainda acham que o papel do cuidado com a casa e da criança é da mulher? Tem algum caminho aí para alcançar essas pessoas? Cara, eu sou assim, eu vou dar o meu exemplo, né, que é o que eu procuro fazer, e quem me conhece sabe que eu procuro fazer isso. Primeira coisa, procuro transformar tudo em algo divertido. Divertido para eles e divertido para mim. Então, vou dar um exemplo. A minha esposa fala, Felipe, precisa ir no mercado. Precisa ir no mercado comprar qualquer coisa. Pô, eu coloco a molecada no carrinho, eu faço aquela bagunça no mercado. Então, brinco de esconde-esconde, pega-pega, com os dois no carrinho, não sei o que, faço o cavalinho. Pode até chamar a atenção dos outros que estão em volta, falando, poxa, olha que cara inconveniente. Mas fazer mercado normalmente não é uma coisa que as pessoas têm prazer. Fala, nossa, esse final de semana eu vou fazer mercado. E para as crianças também não é um passeio lá muito divertido, porque eles querem comprar várias coisas e a gente vem só cortando. Isso não, isso não, isso não. Então, de alguma maneira, eu procuro transformar em algo divertido. A mesma coisa é limpar a casa. Pô, precisamos dar um jeito aqui na casa. De duas uma. Ou a gente põe a criançada para brincar junto. Então, a minha filha é mais velha, de 5 anos, agora está aprendendo a dobrar roupa. Então, terminamos as coisas, tirei a roupa do varal, Helena, dobra a roupa. Fica tudo torto, fica tudo aquele bololô de roupa. Mas para ela, aquilo ali é o máximo, é uma puta diversão, entendeu? E então, assim, a gente procura transformar as coisas de uma maneira um pouco mais divertidas. E é fato, a família não é a família da minha esposa, né? Então a casa não é a casa da minha esposa, é a casa da família, eu faço parte. Posso não fazer as coisas tão bem quanto ela, posso não fazer as coisas, talvez, no capricho que ela faz, mas eu preciso fazer. De alguma maneira, eu preciso fazer. Perfeito, muito bom. É muito bom ouvir esse seu relato e, mais do que o seu relato, é muito bom ver a confirmação dela aqui nos comentários dizendo que é verdade, né? Eu Então. gosto muito quando a gente recebe uma coisa da companheira, da esposa, para o nosso coletivo, porque o testemunho da mulher, ele confirma, né, que, de fato, aquele pai, ele é presente, ele contribui proativamente na construção das crianças. Então, é muito importante esse testemunho dela aqui nos comentários para gente. E a minha pergunta, né, é para você, é possível conciliar todas essas coisas do trabalho, dessa coisa de trazer o pão para casa e todo dia estar ali batalhando e, ao mesmo tempo, ser um pai preto presente? Ou essa presença, essa brincadeira, é uma coisa que fica mais no final de semana, de segunda a sexta, trabalhar, chegar em casa, tomar um banho e dormir mesmo? Como é que funciona isso? Ó, eu vou fazer um relato aqui, como se fosse uma sessão fala que eu discuto, porque eu fiz uma mudança muito grande de carreira nos últimos ano e meio, nos últimos 18 meses. Quando eu casei, um mês depois, eu fui convidado para participar de uma empresa, abrir uma empresa no ramo de eventos, enfim. E era uma empresa que desde o começo a gente sabia que ia demandar muito da minha presença. Eu ia precisar estar muito presente para que a empresa desse resultado. E um ano depois a minha esposa engravidou, um ano e meio depois da fundação da empresa, a Helena nasceu. E no começo da Helena aqui com a gente, eu fiquei muito tempo fora, porque a empresa era longe. A distância da minha casa até a empresa era considerável. Então, eu passava tranquilamente, eu gastava 2 horas por trecho, 2 horas para ir, 2 horas para voltar. A primeira fase, então vamos colocar assim, o primeiro ano da minha filha mais velha, eu fiquei um pouco mais afastado. Um ano depois, quando a Helena fez 1 ano, a Natália engravidou novamente e nasceu o Luiz Henrique. Luiz Henrique, que hoje tem 3 anos. Quando ele nasceu, ficou um fardo muito pesado para a Natália cuidar de uma criança de 1 ano e meio e estar com um recém-nascido de dias, de meses em casa. Então, de alguma maneira, aquilo mexeu comigo. Eu falei, eu preciso me afastar um pouco mais da empresa e ficar um pouco mais próximo da minha casa. Aí eu tinha que começar a desenhar como é que eu faria essa transição. Pouca coisa depois, eu acabei me desligando da empresa, vim trabalhar numa outra empresa que me dava um pouco mais de flexibilidade de horário, me dava um pouco mais de flexibilidade de home office mesmo, né? Dias que eu ficava no escritório, dias que eu ficava em casa. E nesse inteirinho, nessa segunda empresa, nós acabamos diagnosticando que o Luiz Henrique tem TEA. Ele está dentro do transtorno do espectro autista, né? Então, esse tratamento demanda uma série de acompanhamentos, com fonoaudióloga, com psicólogo,
neuropediatras, enfim. Então, ia demandar mais ainda da minha presença e, novamente, ia ficar uma sobrecarga muito grande somente para ela. Eu fiz uma segunda mudança de carreira. Então, hoje, eu represento o IDBR. Não sei se todo mundo conhece este logo aqui. Então, hoje, eu trabalho home office em tempo integral, porque o escritório fica no Rio de Janeiro e eu fico aqui em São Paulo. Mas isso me dá liberdade de, por exemplo, fazer coisas que teoricamente são básicas, mas para um pai isso é riquíssimo e para a criançada também, que é buscar eles no colégio. Então, quer ver a criançada ficar feliz é quando eles veem que é o pai que está indo buscar eles no colégio. Eu acompanho meu filho em algumas sessões de pediatria, na própria terapia, fonoaudiologia. Então, eu sei que isso vai ser importante para eles, não hoje, que hoje talvez eles não entendam, mas lá na frente. Do mesmo jeito que hoje eu consigo valorizar o meu pai, que com 7, 8 anos de idade, parava o que ele estava fazendo para fazer os trabalhos escolares com a gente. Que não era o papel do pai, né? Da figura masculina, era o papel da figura mãe feminina. Então, eu graças a Deus, eu fiz essas mudanças. Todas as mudanças profissionais que eu procurei fazer foi para tentar alinhar, obviamente, o ganha-pão, né? Que é necessário, mas a presença, porque eu sei que lá na frente eles vão valorizar muito mais a presença que eu tive, como eu tive com eles nesse tempo, do que tão somente os bens materiais, viagem, brinquedos, enfim. Sim, perfeito. Uma das falas que a gente ouve muito no nosso coletivo, que a gente recebe muito, especialmente de pais, é que a gente não pode dar o que a gente não tem, né? Por exemplo, você colocou que você é um pai presente, que está uma parceria muito forte com a sua esposa, a criação dos seus filhos, e você disse também que teve seus pais presentes também na sua criação. Você acha que quem não teve isso na infância, quem não teve um pai presente, quem não teve um pai parceiro, pode também se tornar um pai diferente disso, diferente do que recebeu? É possível mudar a história? Claro. Bom, assim, independente da fé que a pessoa professa, da religião de cada um, a gente sabe que cada um tem a sua história, né? Cada um tem uma história particular. Não, deixa ele, vem aqui. Ó, vem dar oi pra galera aqui. O bagunceiro que tá gritando aqui. Manda oi pra galera. Manda beijo. Aí. Pronto. Deixa o papai terminar aqui. Então, assim, Humberto, a gente sabe que cada um tem a sua história, cada um tem a sua trajetória. E eu sei que todo pai pode e deve ser presente. Então, eu tive o melhor dos exemplos. E não só eu falo, mas se você sentar para conversar com qualquer pessoa que conhece os meus pais, e especificamente meu pai, vai confirmar o que eu estou dizendo. Mas também eu conheço muitos pais maravilhosos que não tiveram a figura antes dele, né? E esses pais, acho que ele não é uma pessoa negra, mas é um pai que todo mundo conhece, que teve uma certa repercussão pelo livro dele, que é o Marcos Pianjas. O Marcos Pianjas, ele deixa claro que ele não teve um pai presente e tudo aquilo que ele sentiu falta, ele procura oferecer para as filhas dele. Ele tem 2 meninas. Então eu tenho certeza, que quando o pai identifica aquilo que ele não teve, que lhe fez falta lá atrás, ele consegue oferecer para a próxima geração. Seja ato de carinho, seja alguma coisa mais voltada ao afeto, ou mesmo a repreensão. Porque muitas vezes a gente sabe que faltava uma voz um pouco mais dura, faltava um chacoalhão em determinado momento da vida que nós acabamos não tendo. Perfeito, muito bom. E muitas pessoas perguntam para a gente também como que é ser pai de menina, né? Já que você é homem, pertence ao universo masculino, como é que é criar uma menina? Você cuida também de cabelo, penteia ela, ou você só faz parte da criação do seu filho? Como que é essa troca aí? Não, assim, a Helena, eu falo que a Helena é minha cobaia na arte de ser pai, porque ela é a mais velha, né? Então eu testo primeiro com ela, deu certo, a gente replica pro Luiz Henrique. Mas eu procuro, eu sou um pai babão, não adianta, eu sou babo mesmo, mas eu sou muito duro com ela porque eu sei que a vida para mulher preta é mais difícil. Eu sei que lá na frente vai ser mais arriscado, mais difícil, mais delicado, uma série de situações. Mas ela é minha parceirinha. Realmente ela é a pessoa com quem eu testo as coisas de fui muito duro, então às vezes eu dou uma bronca nela que eu percebo, falo, poxa, peguei pesado. Tem hora que eu alivio, porque eu sei que ela é mais sensível. A minha esposa fala muito isso, ela fala, Felipe, ela é uma menina, ela não é um menino. Então, não adianta você querer brincar
de determinadas maneiras ou falar de determinada maneira com ela, porque ela é um pouco mais sensível. Mas é maravilhoso, cara. Eu tenho a experiência com os dois, né? Com o pai, com o menino e com a menina. A Helena, ela é muito independente para a idade dela, ela é muito autônoma, então eu falo que ela é uma jovem de 15 anos presa num corpo de 5, porque ela tem a cabeça muito lá na frente. E ainda não manjo muito de cabelo, de estética, de vez em quando eu arrisco aí um penteado diferente ou um vestuário novo, mas a esposa nunca nunca passou pelo crivo dela. Mas essas questões mais relacionadas à autoestima, então a gostar do cabelo, gostar do tom de pele, a gostar do nariz, gostar dos lábios que são mais grossos, isso a gente faz todo dia. Então, ela vai se vestir, nossa, filha, tá linda, tá uma princesa. Ela fica até meio tímida. Quer ver? Helena? Vem aqui. Vem aqui. Mas como o pessoal já conheceu o Luiz Henrique, eu acho que precisa conhecer a Nena também. Manda um beijo pra todo mundo. Ah, que linda! Todo mundo. Ai. Parabéns, irmão. É o que eu Linda. falei. Tá tímida. Ela fica tímida. Mas é minha parceirinha aqui, sim. É muito bom. Recomendo que quem tenha filhos homens tentem uma menina. Porque e tem aquela lenda urbana que eu acho que é real, né? As meninas se apegam mais ao homem. Ela é um grupo só comigo. Sim. Outra coisa que nós estamos recebendo muitos aqui no nosso coletivo, muitos relatos e depoimentos, é que o pessoal está surtando nessa questão da quarentena, porque agora tem que ficar o dia inteiro com a criançada, não tem escola, a pessoa está em casa o tempo todo. Tem gente que está surtando com a gritaria da criançada. E aí, tem alguma receita, tem alguma dica? Como é que você está fazendo para ficar home office com 2 crianças em casa? Está dando conta desse recado aí? Cara, eu surtei aqui também, tá? Eu não sou super-herói, não. Tem hora que a gente vê que a gente tenta equilibrar os pratos em cima assim, com as mãos e um deles vai cair. Na primeira semana, para mim, foi muito difícil, porque eu já estou acostumado a fazer home office, eu tenho o meu ritmo aqui em casa. Então, eu tenho a minha hora de acordar, tenho a minha hora de parar para fazer minhas refeições, tenho o meu momento para fazer minhas ligações, porque eu faço a parte comercial, e a criançada transformou tudo, virou tudo de cabeça para baixo. Então, a primeira semana foi bem difícil. O maior complicador é assim, a gente não conseguir sair e o tempo lá fora tá propício para ficar do lado de fora de casa, né? Porque as crianças não entendem que está fazendo sol, mas eles não podem ficar lá fora brincando no parquinho, porque o problema do coronavírus, do Covid-19, está no ar. Não está não é uma coisa visível. O que a gente tem procurado fazer aqui em casa é assim, a minha esposa tem entretido eles cada dia com uma coisa diferente. Então ela já fez jardinagem, pintura, cozinha, né, de cozinhar bolo, fazer pão. E eu fico mais na bagunça mesmo. Então, jogar na cama, fazer cócegas, dançar. Eu não danço nada com os adultos, mas com a criançada eu acabo arriscando uns passos aqui. Gastar a energia deles. E aí a gente gasta a mesma energia para que na hora de dormir, eles, pelo menos na cabeça deles, eles tenham tido um dia aproveitável. Perfeito, perfeito. Recebemos uma pergunta aqui nos comentários, né? Então vamos dar uma lida aqui. Deixa eu dar uma olhada. A nossa irmã Viviane perguntou: como vocês enxergam a participação na vida das crianças em todos os âmbitos, no caso de pais separados? Qual a dica para esses pais que entendem que com a separação, acabam os laços? Essa é uma pergunta que a gente recebe muito, porque muitos homens entendem que com a separação eles se separam também dos filhos, não é? E como é que é isso, irmão? Tem alguma forma de colocar essas pessoas que se afastam dos filhos com a separação, ou é um caminho sem volta? Não, assim, graças a Deus, eu não estou nesse grupo. Graças a Deus, dá trabalho, mas estou aqui, estamos mantendo o casamento da melhor maneira, procurando manter da melhor maneira possível. Eu tenho alguns colegas, tenho os amigos que são pais separados, a grande maioria deles dá um suporte efetivo mesmo, né, e são presentes mesmo à distância, na criação, no dia a dia dos filhos. A gente entende que assim, isso depende, acho que o primeiro ponto para que isso ocorra de uma boa maneira
é o relacionamento entre os próprios pais, né? Porque por mais que naquele momento o pai eu digo figura masculina, que historicamente ele acaba sendo mais um suporte e a criação fica relegada à mãe. Naquele momento que a criança está com o pai, é um momento feliz, alegre, muitas vezes até um momento de certo escapismo, né? Que leva para o cinema, e aí o pai fica com aquela figura de o meu pai é a parte legal da relação e a minha mãe é a chata. Isso depende muito do relacionamento dos pais para que um não fique envenenando o outro para a criança, né? Então falar, seu pai é isso, sua mãe é aquilo. Então acho que o primeiro passo é o relacionamento dos pais como fica, e eles não precisam ser falsos para a criança, eles precisam ser cordiais, né? Então a cordialidade é o mínimo necessário. No segundo momento, eu acho que é o pai fazer parte, ou a parte que fica um pouco mais afastada da criação da criança, é se fazer presente em todas as etapas, e não só na parte boa. Porque senão fica fácil você ser pai a cada 15 dias, que é o que a gente convencionou chamar de pai de Instagram, que aí o pai pega a criança a cada 15 dias, tira foto no cinema, tira foto na piscina, tira foto no futebol, e os outros 14 dias que a criança tá mal, tá com dor de estômago, tá no hospital, precisa ir na escola numa reunião de pais, o pai meio que se alija, se afasta da criação. Então, o presente do pai presente, né, que a gente tanto enaltece, é horas boas e horas ruins, porque filho é eterno. Casamento eu até entendo que hoje em dia as pessoas não têm mais esse compromisso com o matrimônio como tinha antigamente, mas filhos é eterno, filho é para o resto da vida. Verdade. É muito importante você falar isso, porque as coisas mais importantes foram justamente nesse elo, né? Desde a época da gestação até o nascimento do meu filho, estar juntos foi importantíssimo para mim. Alguém postou aqui que a maior prejudicada é a criança, né? O Fernando Basílio falou aqui. Mas para o pai, essa conta volta também. O pai que não é presente bate uma culpa depois por não ter feito a criança. Principalmente volta na adolescência, na vida adulta, para querer saber por que foi abandonada, por que ele não estava lá. Imagina como deve ser responder essas perguntas, né? Deve ser um processo assim difícil. Vou dizer mais. O meu maior incentivador para ser pai foi o meu próprio pai, porque eu via que ele se divertia com a gente. Não que ele falava assim, filho, você precisa me dar um neto, filho, você... não. Mas assim, quando a gente cresceu ao longo da nossa vida, da nossa infância, a gente via que ele se divertia com os filhos, não era um fardo. Não era uma questão que era pesarosa para ele, tipo assim, meu Deus, agora eu tenho que ficar um tempo com meus filhos. Não, era um divertimento. Isso até hoje. Nós somos em 3 adultos, então até hoje é divertimento, né, para ele. E com certeza, os pais que porventura se afastam dos filhos, em determinado momento da vida, eles vão se sentir, não sei se a palavra certa é culpado, mas arrependido no sentido de, poxa, o que eu poderia ter aproveitado, que eu não aproveitei, né? E, obviamente, tem coisas que passam com o tempo. Então, não adianta você querer recuperar quando o seu filho tiver com 25, 26 anos, o que era para ter sido feito quando ele tinha 11, 12 anos. E como a gente pode aproveitar, independente do laço matrimonial que ficou com a mãe da criança, aproveitar a criança. A criança precisa ter essa referência mesmo que à distância. Ela precisa saber o que é referência de pai, o que é referência de mãe, independente dela ter referências de casamento. Não sei se eu fui claro, mas são pontos de vista diferentes. Eu tenho amigos que os pais são separados desde o começo, mas eles têm respeito pelo pai e pela mãe na mesma medida, mesmo que os pais nunca tenham sido casados. Perfeito. Acabamos de receber aqui um relato da nossa irmã Sabrina. Ela fala, sou filho de pais separados, no qual meu pai se separou da minha mãe e das filhas. Se arrependeu, mas já era tarde demais. Quer dizer, ele tentou fazer o retorno, mas aí já houve uma separação, né? Quer dizer, não dá para recuperar o tempo. Porque tem uma questão muito importante que, às vezes, numa relação... E, novamente, eu estou falando sem propriedade, tá? Estou falando muito na base do feeling, do achismo, mas tem uma questão nessa questão de separação que a gente não leva em consideração, que é a própria maturidade das crianças. Então, enquanto elas estão na primeira infância, até os seus 10, 12 anos,
eles não entendem muitas coisas. Mas conforme eles vão amadurecendo, conforme eles vão tendo contato com realidades distintas da deles, eles começam a formar uma opinião própria. E aí, quando eles formam uma opinião, então, principalmente naquela fase da adolescência, que todo mundo é o rei da razão, né? Dos 14 até os 18, 19 anos, que todo mundo tem a certeza de tudo nessa vida, se a pessoa acaba estruturando um pensamento, uma linha de raciocínio em relação aos pais nessa fase, é muito difícil de ser quebrada depois. Perfeito, muito bom. E a gente recebe também muitas perguntas sobre como empoderar nossas crianças, né? Se a gente deve conversar com as crianças sobre racismo antes delas passarem por experiências sobre racismo ou não. Se a gente primeiro apresenta o racismo para elas, apresenta a sociedade em que elas estão, que é racista, para depois, quando elas sofrerem episódios de racismo, já saberem do que se trata, porque a gente explicou. Como é que você acha que deve ser isso? A gente espera acontecer para conversar depois ou para antes dela passar por algum episódio desse tipo? Você sabe que, bom, você é pai, você sabe disso. A gente acorda e dorme todo dia esperando que isso nunca aconteça, né? Que a gente já passou por algumas situações que a gente fala, poxa, ninguém merece passar por isso. Então a gente gostaria muito que os filhos não precisassem passar, mas infelizmente a gente vive numa sociedade que mais cedo ou mais tarde, o que a gente trabalha para que seja sempre mais tarde, até o dia de nunca acontecer, vai acontecer. E às vezes acontece nas questões mais sutis, né? Então, vou dar um exemplo simples. A minha filha tem o cabelo crespo, então a minha filha usa o cabelo Black Power, o tá de trança, mas ela não tem aquele cabelo que aparenta nos vídeos de YouTube que ela assiste, nos comerciais de televisão. Como é que eu explico para ela que o cabelo dela é tão ou mais bonito do que o que está na televisão, sendo que o dela não aparece na televisão, né? Então, essa questão de elogiar, de autoestima, a gente tem que fazer isso desde cedo, desde o primeiro momento, para que quando vir a acontecer um episódio relacionado a isso, ela já saiba mais ou menos como se posicionar. Então, hoje, o meu trabalho, onde eu trabalho, é um instituto que preza pela igualdade racial dentro do mercado de trabalho. Então, o IDBR, para quem quiser pesquisar, Instituto Identidades do Brasil, a gente procura fazer esse trabalho de conscientização dentro das empresas. Mas uma coisa que a gente sempre fala é a conscientização que a gente coloca dentro das empresas, ela tem que iniciar dentro de casa, dentro das famílias, sejam famílias negras ou não. Principalmente aquelas famílias que não são negras, né? Famílias brancas. Porque eles são as pessoas que fomentam o racismo. Os negros, infelizmente, não só são vítimas, mas muitas vezes eles acabam replicando esse tipo de comportamento sem saber o porquê, porque está na sociedade. Mas quem efetivamente faz são as pessoas não negras. Eu acho que é válido explicar isso desde a primeira infância. Obviamente que não adianta explicar para uma criança de 2 anos, que provavelmente ela ainda não tem conhecimento, mas a minha filha de 5 anos, ela já sabe se reconhecer quando ela vê uma menina negra no comercial. Aqui em casa a gente procura, por mais que ela goste de alguns conteúdos tipo Lucas Neto, enfim, que tem como pessoas e atores brancos, a gente procura colocar um desenho do Super Choque para ela, colocar um desenho do Motown Magic que passa lá no Netflix, né, que é baseado nas músicas de Michael Jackson, Stevie Wonder. Todo final de semana a gente ensaia uns passos de samba rock aqui para ela ter essa base de música que, assim, provavelmente boa parte daquelas músicas nunca vai tocar numa balada que ela vai. Mas sempre toca nas festas de família. E mostrar que, assim, como diz a própria música do Jorge Ben, negro é lindo, né? Negro é lindo. Por mais que o mundo lá fora diga que não, aqui dentro de casa você vai saber que sim, é lindo. Quando você for por lá fora, quando você tiver autonomia para circular para os lugares, você vai reforçar essa frase. Então, basicamente é isso, Humberto. Por mais que lá fora ainda a gente esteja no trabalho, uma caminhada muito lenta para a valorização negra, começa dentro de casa. Então, a filha tá com o cabelo assim, todo desarrumado. Filha, seu cabelo é lindo. O cabelo é lindo. Ah, mas papai, mas a menina do comercial, do Instagram, do YouTube, tem o cabelo liso. Ah, então vamos gravar um vídeo de Instagram, de YouTube, e você vai ser a menina linda do cabelo crespo. Pronto. Né? Porque vai ser muito delicado quando efetivamente ela sofrer. Né? É um medo que a gente tem. Como eu falei, eu sendo pai de uma menina,
para as mulheres é mais delicado ainda. É mais delicado ainda porque tem toda a questão da vaidade, que elas têm mais exacerbada que os meninos. Tem a questão da sexualização do corpo feminino, né, da mulher negra, que é diferente do que acontece com os homens. Então, quando acontecer, eu espero que nunca aconteça, mas se um dia acontecer e quando acontecer, eu espero que a primeira coisa que ela lembre é do que a gente fala para ela aqui dentro de casa. São dos elogios, são das palavras positivas que a gente fala dentro de casa. Perfeito, muito bom. A gente vai dar mais um passeio aqui pelos comentários que surgiram enquanto você estava dando essa bela explanação. Eu acho que essa é uma das lives mais importantes que a gente já fez, porque você volta o seu olhar justamente para a criança. E a gente percebe que, infelizmente, prevalece na nossa sociedade uma ideia de que criança é bobagem, as emoções da criança, os sentimentos da criança não têm tanta importância quanto os sentimentos e experiências dos adultos. E é justamente agora, nessa fase, que elas estão construindo a personalidade delas, né? A autoestima e toda a visão delas de mundo. Então, esse é o momento em que elas mais precisam da nossa atenção. Por isso, falar com um pai como você é extremamente importante para quem segue a nossa página, o nosso canal, para quem faz parte do nosso coletivo. E por isso, agora eu vou ler as perguntas que fizeram aqui. Ó. A minha esposa, Tainá Barbosa, está acompanhando a gente também. Legal. E ela perguntou aqui: Felipe, o que você acha da frase "filho não se perde na rua, se perde em casa", sobre respeito, comportamento, influência? Você acha que é em casa que a gente perde o nosso filho, que a gente erra na criação? Ou a rua tem a capacidade de botar tudo a perder? Acho que é em casa sim, Humberto. Pelo seguinte, se a rua vai oferecer várias coisas para a criançada, várias coisas. Vai apresentar muitas oportunidades que para eles são boas, mas a gente sabe que não são tão boas assim. Mas se eles souberem o que é certo ou errado, o que é respeitoso ou não dentro de casa, a rua pode oferecer o que quiser. Eu vou usar, de novo, vou trazer um pouco a minha história. Nós somos privilegiados, então eu e meus irmãos, a gente sempre estudou em colégio particular, nós sempre moramos num bairro de classe média, fizemos universidades tidas como boas, como referências. Em todos os lugares nós éramos os únicos negros, em todas essas esferas, nós éramos os únicos negros. Mas isso nunca afetou a nossa negritude, porque dentro de casa a gente tinha essa referência. Então, dentro de casa, eu via o meu pai elogiando a minha mãe, eu via as minhas tias se arrumando, então todas as minhas tias, para mim, sempre foram mulheres lindas. Então, o meu padrão de beleza é muito baseado nelas, porque elas se sentiam bonitas, elas se faziam bonitas. Não só o estilo musical, mas a cultura, leitura, o que a gente assiste, como a gente discute. Então, isso resguardou todo e qualquer tipo de influência que a rua poderia nos trazer. E isso eu estou falando da questão de negritude, mas poderia ser muito bem falando sobre drogas, sobre bebidas, sobre prostituição, enfim. Então, eu concordo, sim, que a rua vai apresentar e vai oferecer muitas coisas, muitas coisas. Só que se você já tem uma segurança, vamos colocar assim, uma pseudo-segurança dentro de casa, deixa aí. A minha mãe usa uma frase que ela fala, muitas vezes ela fala para dar uma bronca nos filhos, mas ela fala que a gente cria filho para o mundo. Né? A gente não cria o filho para nós, a gente cria o filho para o mundo. Então a ideia é como é que eu posso preparar melhor para que quando ele for lá para fora, ele não seja impactado de maneira negativa. Perfeito, muito bom. E além dessa pergunta, tiveram outros comentários aqui. Cris dizendo que é fundamental falar sobre racismo com a criança, só que de uma maneira lúdica, né? Mas deve sim ser conversado em família, né? Então, a Mayla também, Mayla Carolina, falando que as filhas dela gostam de assistir o Montal, e aí por isso gostam também do Michael Jackson, né? Essa importância de se ver, né, nas programações infantis. Muito bom isso. Aqui, ó, Nego Lu. Eu estou amando todo esse conteúdo, ainda não sou pai, mas estou sempre com esses questionamentos em mente, né? Você acha importante quem não é pai já começar a acompanhar o Pod Pai ou ainda não é o momento? O que você acha? Eu espero, eu faço um convite para todos que não sejam pais.
que tenham um sobrinho, um tio, enfim, que assistam, né, o Podpah, porque assim, é um conteúdo para adultos, muito baseado em conteúdo direcionado, criado para crianças. Então, eu sou um solteirão, vamos usar um exemplo aqui. Eu sou um solteirão, mas eu sou fã dos filmes da Pixar. Eu fui pro parque de diversões da Disney e voltei fã dos filmes da Disney. E eu quero parar para assistir, você vai ter conteúdo para você também. É óbvio que a gente direciona, a gente cria uma persona de um adulto responsável por vidas infantis, né, que tenham filhos ou sobrinhos ou afilhados, mas o solteirão pode assistir, porque os ensinamentos não veja o filme infantil como somente para crianças. Essa é a ideia. E eu acho muito importante, sim, que as pessoas se preparem antes, porque, como eu falei, historicamente, eu estou falando ao longo da história humana, não só da história brasileira ou da história negra, ao longo da história humana. A figura masculina não foi feita, não foi criada para acompanhar o crescimento dos filhos. Nós fomos criados simplesmente para trazer o sustento para o lar, para trazer a segurança financeira para dentro de casa. Mas a criação de laços afetivos, a criação de conexões emotivas, de ser o confidente ou o amigo das crianças, isso era afastado, isso era papel da mãe. Isso é uma demanda de 10, 20 anos para cá. Então, mesmo quem ainda não é pai, como o nosso colega que está acompanhando a live, mas gosta do conteúdo, gosta de crianças, cara, por favor, vai ser uma honra ter esse seu feedback também, para que eu possa produzir conteúdos não só direcionados aos pais, mas aos adultos em geral. Perfeito, muito bom. Então, mais comentários aqui. Vendo a live com a minha filha de 2 meses. Ó, tem gente acompanhando aqui a live com a filhinha. A Ellen disse, é uma dura e importante missão mostrar às crianças negras com cabelo afro que elas são lindas, mesmo que não consigam se ver nas YouTubers da vida, né? Esse relato da irmã é muito interessante, porque eu vejo que isso já foi até comentado em algumas lives. Eu vi uma live do AD Júnior em que ele fala sobre isso. As pessoas, quanto mais retintas, menos seguidores elas têm nas redes sociais. É impressionante, cara. Você Sim. compara, por exemplo, a Gabi Pretas e compara a Raiza Nicásio, a Raiza vai ter muito mais seguidores do que a Gabi, porque a Gabi tem um tom mais retinto, né? Então, essa é uma questão muito séria. As nossas crianças passam por isso também. Por exemplo, na festa junina, né? Ninguém quer dançar com a criança pretinha, ninguém quer sentar junto, ninguém quer brincar, ninguém quer dividir o lápis, a caneta. E, inevitavelmente, né, invariavelmente, todo pai preto presente vai ter que abordar esse assunto em algum momento da criação do seu filho, né? E isso é muito doloroso, né? Mas necessário, não tem jeito, né? Assim, saiu uma pesquisa recente, eu até, se não me engano, eu vi pelo próprio perfil do AD Júnior, que dos 20 maiores influenciadores digitais, nenhum deles é negro, né? Então, você tem ali, dos 20 principais presenças, seja em YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, nenhum deles, dos 20 primeiros, eram negros. Então, você já tem uma falta de representatividade por aí. E aí, novamente, volta a questão dentro de casa. Então, se a minha filha não se vê ou não vê youtubers que a representem fisicamente falando na televisão, nos canais interativos, que ela possa se ver dentro de casa. Então, que ela olhe a mãe dela bonita, que ela olhe a tia dela bonita, que ela olhe a avó dela bonita, ela possa elogiar essas mulheres e que ela seja elogiada por essas mulheres e por todos os homens ao redor também. É muito difícil, é complicado, mas hoje eu já vejo que a gente está caminhando, mesmo que a passos mais lentos do que a gente gostaria, a gente tem alguma representatividade retinta, tá? Não só a representatividade negra, que durante muitos anos foi reservada somente para Camila Pitanga, que tem um tom de pele um pouco mais claro, a própria Thaís Araújo, que tem um tom de pele um pouco mais claro. Mas hoje você liga a televisão e você vê a Maju Coutinho, que tem um tom de pele mais retinto, e ela é uma referência para as crianças. Então, por exemplo, aqui em casa, hoje em dia, todo mundo assiste jornal hoje, porque está todo mundo dentro de casa. É legal a minha filha ligar uma televisão 2 horas da tarde e ver uma mulher de cabelo afro, com a pele escura, na televisão, na principal televisão do país. O caminho ainda é lento. Eu acho que essa questão de colorismo é um tema muito delicado de se lidar, porque também envolve... inclusive questões de criação de filhos de relações interraciais,
né? Então, filhos que são negros, mas tem um dos pais brancos, então também é uma questão muito delicada, mas que precisa ser abordado. Mas eu vejo que é um caminho que a gente está trilhando e que, graças a Deus, hoje eles veem muito mais pessoas pretas e pretas retintas na tela, nas revistas, nas peças de teatro, do que eu e você vimos quando nós éramos crianças. Com certeza. E a gente recebeu mais um comentário sobre esse assunto que é muito interessante. A nossa irmã coloca: eu acredito muito na literatura infantil com protagonistas negros, que é muito importante essa mediação com as nossas crianças, identificação. Então, a literatura, livrinho de criança, com personagem negro. A Cris fala que realmente começa em casa, o empoderamento infantil. Ela diz que é pedagoga e atua na área, e ela está sempre olhando com admiração, né, os filhos, fala, né, da beleza das crianças. Então, de que forma você acha, na prática, que a gente pode elevar a autoestima das nossas crianças, empoderar nossas crianças, além, é claro, de elogiar e tudo mais? Existem hábitos cotidianos que a gente pode fazer para tornar as crianças mais seguras de si, conscientes do valor que elas têm? Tem. Assim, a literatura é um caminho ótimo, porque, novamente, o único personagem negro que eu lembro na minha época eram os personagens de Monteiro Lobato, que a gente sabe, né? A gente sabe que não era uma das pessoas mais atuantes na questão da eugenia, né? Hoje o pessoal tem descoberto o verdadeiro legado de Monteiro Lobato no sentido de discriminação racial. Mas na minha infância era esse o personagem que a gente via nos livros infantis. E hoje em dia você vê Lázaro Ramos escrevendo para as crianças, você vê Emicida escrevendo para as crianças, você vê, tem livros se não me engano, me fugiu o nome, até pedi para minha esposa pegar, o sobrenome dela é Brooks, eu lembro se era... Bell Hooks, não? Bell Hooks, exatamente. Então você entra hoje em algumas livrarias, você vê autores negros, aqui ó, esse livro aqui que eu falei, ó. Bom. Bell Hooks. Meu cabelo exatamente. de rainha. Isso, meu cabelo de rainha. Então, existem hoje literaturas que você entra numa livraria, você vê conteúdo que é direcionado para mim, foi feito para mim. E mesmo na televisão. Então, você hoje consegue pegar alguns personagens de destaque, né, em novelas, em filmes, em musicais, que são negros, são figuras negras e figuras fortes, não são coadjuvantes, eles são protagonistas. Então, basicamente o que eu procuro colocar para as crianças aqui vocês não dependem de ninguém para fazer nada. Vocês vão ter o meu papel, o papel da mamãe aqui é de preparar, o papel do vovô e da vovó é de preparar, do tio e da tia é de preparar, mas vai chegar no momento que você vai fazer as suas escolhas. Então, a Helena, que é mais espevitada, ela tem dia que ela quer ser cozinheira. Papai, quero ser Masterchef. Vamos ser Masterchef. No dia seguinte, quero ser bailarina. Vamos ser bailarina. Então, eu não limito. Eu vou procurar não criar limites para ela, independente de questão racial ou não, qualquer tipo de limitação. E eu acho que todo pai, independente se seja um pai preto, branco, oriental, enfim, indígena, isso é obrigação. Isso é obrigação do pai falar palavras positivas para os filhos em toda a fase da infância. Perfeito, irmão. Muito obrigado pela sua participação. A gente já está recebendo aquele alerta do Instagram que quando encerra, né, dá uma hora. Sim. Ontem, na nossa última live, eu não prestei atenção nisso. Ele encerrou a live no meio, cortou a gente, foi péssimo. Então agora, quando dá 55 minutos, eu já vou avisando para a gente ir fechando a conversa. Eu te agradeço imensamente pela participação e, se possível, volte aqui mais vezes, que muitas pessoas estão muito satisfeitas com a sua fala, com as suas contribuições. Então é importante manter esse canal aberto de troca entre nós. Né? Não, me convide mais vezes, Com certeza. A todas as pessoas que estão aí na nossa live, o Podpai, tá? Nos sigam no YouTube também. O material está muito inicial. Nós começamos semana passada, mas a ideia é que toda semana tenha conteúdo novo, conteúdo rico, e conto muito com a contribuição de todos vocês também. E principalmente, Humberto, assim que o nosso canal também tiver
a gente tiver uma massa bacana, eu faço questão de convidar, porque como eu falei, eu estive no comecinho dos Pais Pretos Presentes, eu consumo muita informação do site de vocês, é uma honra participar, então sempre que você me convidar, eu vou aceitar. Já está aqui aceito desde o momento, desde agora. Com certeza, irmão. Muito obrigado pela participação. Eu te desejo uma ótima noite, um abraço a toda a sua família e mais uma vez agradeço pela oportunidade de estar aqui com a gente. Tá bom? Eu que agradeço, Obrigado. Humberto. Um abraço. Só um Tamo detalhe, junto. Humberto, só um detalhe. A minha cunhada pediu para você mandar um beijo para ela, a Mayla Carolina. Ela é sua fã. Mayla Carolina é sua cunhada? Isso, é minha cunhada, que ela segue os Que legal, beijão, atentos. Mayla. Obrigado por acompanhar a nossa live, o nosso papo aqui. Obrigado pelas colaborações nos comentários. É muito importante a atuação de vocês. Obrigado de coração. Legal. Fica à disposição Tamo aqui, junto. viu, Humberto? Até a próxima. Valeu, irmão. Até a próxima. Forte abraço. Tchau, tchau. Valeu, tchau. Muito bom, gente. Perfeito, gente. Conversamos com o Pode Pai agora, Felipe Basílio, né, representante do canal, um privilégio. A gente vai falar na quinta-feira sobre racismo na escola, um tema muito importante. Não percam essa live. Essa semana está recheada de lives incríveis. Amanhã a gente vai estar com a Asa Neri também falando sobre acendendo o sol dos nossos filhos, caminhos afroperspectivados, como afrocentrar a criação das nossas crianças. A Catilça Ribeiro, filósofa, vai falar também sobre o empoderamento das nossas crianças. Qual é o papel dos pais na perspectiva africana? Imperdível, 2 de abril, quinta-feira, Catilça Ribeiro aqui com a gente. Amanhã, a Zaneri, filósofa preta, também vai estar trocando com a gente. Então, uma sequência de lives incríveis. Eu vou postar todos os banners ao longo da semana para vocês acompanharem. Um obrigado pela participação de todos. Juntos somos muito mais fortes.